Então, boa noite, Débora, boa noite, Thaís. A gente, né, eu fiz um convite aqui para vocês virem experimentar uma sessão de mentoria comigo, para entender o que que eu entrego nessa mentoria, como que ela funciona e como que vocês podem usar já tudo que eu vou passar hoje para vocês, pensando na questão de transição de carreira. No final, aqui eu vou dar um brinde para quem estiver ao vivo, ou quem estiver assistindo depois, porque essa fica gravada, né? Essa transmissão aqui fica gravada, e eu também, no final, eu vou apresentar a questão da minha mentoria, tá bom? Mas o primeiro passo é entender como que funciona, o que que é exatamente uma transição de carreira, como é que ela funciona e como que eu consigo ajudar vocês, ok? Eu vou, ó, pessoal, tem mais gente entrando, às vezes eu vou dar uma paradinha, porque eu tenho que deixar as pessoas irem entrando, né? Vou pedir para vocês, por enquanto, deixarem o microfone fechado, e eu vou depois abrir para perguntas, tá bom? Pode ficar com a câmera, ligada, mas só o microfone fechado, causa algum ruído e tal. Adoro quando fica com a câmera aberta, para eu não ficar falando com a tela, né, gente? Eu dou aula para pós-graduação e essa aula da pós-graduação ela é ao vivo, mas é online, uma turma, né? E o pessoal tem cada vez menos aberto a câmera. Daí às vezes, estou jantando, estou fazendo outra coisa, mas o convite é para ficar aqui comigo e obrigada, né, para quem está aqui. Antes da gente começar, eu queria que vocês colocassem ali no chat de onde vocês são, quem vocês são, né? Alguma pergunta, né, sobre a mentoria, o que que vocês gostariam de ver aqui, para ver se eu consigo responder todo mundo, tá bom? Aí pode colocar ali no chat, por favor, enquanto mais pessoas, de repente, estão chegando, tá? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá ok? Tá. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Não, tá bom. A Thaís é de Indaial, a Débora também. Opa, Indaial, tá todo mundo aqui hoje. Vocês me assistiram lá na palestra? É, né? Ah, sim, eu estava reconhecendo você. É que eu falo com muita gente, né? E quem que é a que tá só como iPhone? Como é que é teu nome? Tem alguma coisa específica que vocês gostariam de saber aqui da mentoria? Pode ir colocando ali. Oi, Luciane. Ah, Luciane. Então, vamos lá. Se as pessoas forem entrando, tá tudo certo, mas eu sempre prezo para quem está aqui na hora, que é pontual. Opa, um pouquinho. Só um instante que eu só preciso abrir aqui para poder compartilhar com vocês. Hoje eu estou internacional. Tem Brusque, tem Indaial. Isso é uma das coisas boas que veio com a pandemia. Não que a pandemia tenha algo de bom, né? Não me entendam mal, mas as pessoas foram perdendo, né? Um pouco do medo, do online.
E com isso eu consigo hoje atender várias pessoas em vários lugares, né? Então vamos lá. Boa noite de novo. Essa mentoria é para transição de carreira para mulheres. Em primeiro lugar, por que mulheres? Porque as nossas necessidades, o que a gente busca e a forma como a gente busca o mercado de trabalho, ela é diferente dos homens, ok? Isso não significa que é melhor ou que é pior, só é diferente. E aí, eu sim, eu já trabalhei muito com carreira para homens e para líderes e tal, mas eu percebo que no momento de fazer essa transição e na ansiedade que as mulheres estão, ela acaba sendo diferente. E por isso que eu acabei optando por fazer para mulheres, tá? Eu escolhi método 100, que significa carreira em movimento. Eu não acredito que nenhuma carreira, seja a pessoa empreendedora, seja a pessoa CLT, seja a pessoa autônoma, que ela dá para ficar parada. Não dá, gente. Não dá. A gente tem que o tempo todo estar fazendo um movimento para sair de onde a gente está e chegar aonde a gente quer chegar, tá bom? E aí eu quero despertar, né, o potencial através desse método para guiar você para uma carreira mais feliz e realizada. Quem for chegando, por favor, vai colocando ali no chat o nome, da onde é, uma pequena apresentação, tá bom? Lembrando que isso aqui tá sendo gravado. Eu quero me apresentar, antes de continuar. Eu trabalho há muitos anos já no mercado de trabalho. Eu fui durante muito tempo bancária, trabalhei por 12 anos em banco, e aí eu fui para o mercado, para uma indústria têxtil, daí eu voltei para o mercado financeiro e fui e voltei várias vezes de forma errada. Quando eu fiz o meu processo de transição de carreira, a gente nem chamava de transição, eu simplesmente ia entre erros e acertos, pensei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu ficava, e tentava, e aí começava a achar uma coisa que eu tinha um problema, eu devia ter um problema muito sério, porque eu não estava feliz, eu não era satisfeita, mas eu ganhava bem, eu era promovida. E aí era pior ainda, né? Porque eu sempre tive destaque, só que eu não estava feliz. E aí aquilo não me completava e eu sempre com essa sensação ruim de o que que é que essa Giovana não, né? Para que que ela nasceu? E assim eu fui indo entre erros e acertos e hoje, por isso que eu decidi fazer essa mentoria específica de transição. A transição de carreira, ela não é só uma mudança radical, né? As pessoas acham que eu estou trabalhando numa coisa e preciso ir para outra. Não. Transição de carreira é um movimento, é você sair de onde você está e ir para um próximo passo. E para isso, talvez você vai precisar, provavelmente, né, vai precisar estudar coisas novas, fazer coisas diferentes para você chegar onde você quer, tá? Aqui, ó, eu coloquei algumas das minhas formações, só para vocês entenderem que eu me formei em comunicação, habilitação em jornalismo, na Federal, lá em Florianópolis, trabalhei um tempo com isso, sabem que eu nem considero, porque eu trabalhei tão pouco tempo, e eu saí, daí fui para banco, sabe? Foi sempre aquela sensação de estar no lugar errado. Eu acredito que se eu tivesse realmente olhado para mim, eu poderia ser sim uma boa jornalista. Eu tenho muita facilidade de me comunicar, eu adoro escrever, né? Só que na época, eu tinha 21 anos e eu era extremamente tímida. Mas pensa numa pessoa tímida. Ficava vermelha por qualquer coisa e eu não, e aí isso me fez fugir ao invés de me desenvolver. Mas, como eu disse, naquele tempo a gente mal falava sobre isso, né? Falava sobre transição de carreira, nem se pensava muito sobre isso. Mas, por outro lado, hoje eu tenho uma vivência muito boa, muito grande, e eu consigo sim orientar pessoas. Antes mesmo eu estava falando com uma mentorada minha, e ela mudou também. Coincidentemente, ela também trabalhava no banco, e ela foi desligada e agora ela está numa indústria. Daí ela falou assim para mim: é que agora eu sou uma mera trainee. Eu disse, ó, tá errado, tu não é uma mera trainee. Você é uma mulher adulta com muitas competências, já estudou muita coisa, sabe muita coisa,
mas você não sabe daquele negócio, mas você sabe muita coisa, tem muita, né, muito comportamento, muita competência para dizer que você é uma mera trainee. Eu disse, por quê? Porque se você se vê como uma mera trainee, você vai cobrar um salário de uma mera trainee, percebe? Não vai se valorizar e vai achar que, eu não sei. Não, ela sabe sim muita coisa, ela vai poder sim ajudar muito a empresa, tá? E, né, que nem eu falei, eu criei essa mentoria para mulheres que hoje estão insatisfeitas, né, cansadas do emprego atual. Quando eu falo emprego, não é emprego só CLT, né? E às vezes não é nem cansada com o emprego exatamente, mas está cansada da remuneração, sabe que pode muito mais, está demorando para chegar onde está. Então, são mulheres que realmente estão insatisfeitas e querem algo a mais. São inseguras, né? Porque têm o medo de fracassar numa nova carreira, uma nova tentativa, acabam ficando. Aí eu vou ficar onde eu estou, porque ali eu domino. E aí acabam não indo para o próximo passo por insegurança. Mas, por outro lado, são pessoas persistentes, já tentaram, às vezes não tiveram sucesso, mas elas querem algo a mais. Inclusive, vocês que estão aqui, hoje vocês são pessoas, mulheres persistentes, porque vocês estão aqui comigo numa segunda-feira à noite e poderiam estar em qualquer lugar fazendo qualquer coisa, mas estão aqui querendo aprender mais. As mulheres, elas querem muito mais. Que nem eu falei, eu dou aula, e normalmente, nas minhas turmas de pós-graduação, não estou falando dos meus treinamentos, pós-graduação tem, sei lá, 70% homens, desculpa, 70% mulher, 30% homem, tá? Então, as mulheres querem mais, as mulheres querem aprender mais, elas são persistentes. E, às vezes, também são mulheres pressionadas por pressão familiar e financeira. O que que eu quero dizer com isso? Né, tá lá com a família, já tem né, o orçamento, a pessoa contribui com o orçamento e, de repente, ela quer fazer uma mudança. E mais dinheiro, né? Fica com medo. Será que eu vou ter dinheiro? Será que a nova carreira vai me dar uma remuneração interessante ou não? Como é que isso vai acontecer? No meu caso, quando eu fiz lá atrás a minha transição, sem saber que eu estava fazendo uma transição, eu tinha a pressão do meu pai. Meu pai achava que eu era meio doida. Como que tu vai sair do banco? Como que tu vai fazer, sabe? Então, sim, tinha uma cobrança, sim, tinha uma pressão. Por que que tu não faz odontologia? Ele queria que eu fizesse odontologia. E, sabe? Então, tinha uma pressão familiar e, no final, a gente fica nesse meio sem saber direito para que lado ir, porque no final a gente acaba se achando meio estranha, sabe? Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação. Ó, Jaqueline, Itaiópolis, oxa, estou dizendo que eu estou internacional hoje. Tem gente de várias cidades, que legal. Por isso que eu digo, né? O online, ele realmente proporcionou essa aproximação das pessoas. Se, e vocês que estão aqui, me falem ali no chat um pouquinho, como é que é para vocês? Vocês hoje têm alguma dessas situações que vocês sentem ou algo diferente quando fala em carreira, em transição de carreira? Se vocês puderem escrever ali para mim, eu dou uma olhada para a gente ver o que que pega para vocês, né? A insegurança, meu problema, falta de planejamento, medo. O medo da mudança, sim. Enquanto vocês podem ir escrevendo, né? Qualquer mudança na nossa vida causa uma dor. E essa dor, ela não é física, né? Mas, eu tenho medo da mudança, e isso dói, porque dá uma dor de barriga. Gente, mudar de casa, mudar de roupa, às vezes, para ir num lugar, são as besteiras, né? O medo da mudança, eu já sei, assim tá ok, tá bom, então pega e vou. Mas tudo que faz com que a gente enfrente o desconhecido, sim, dá um medo. Antes de eu continuar, esse símbolo aqui que vocês estão vendo não sei se dá para aqui, ó, né? Carreira em movimento.
Quando eu fui escolher que logo que eu ia botar para minha mentoria, né? Como é que eu ia fazer? É, eu coloquei essa moça aqui, a corredora, que me representa, chegando na linha de chegada. Chegando na linha de chegada é bom, né? É, chegando lá no final e vencendo a linha de chegada. Porque tem tudo a ver, né? A gente está o tempo inteiro em movimento e me representa muito, porque foi toda uma. Quando eu fiz a mudança de carreira definitiva, no sentido definitiva que eu digo de trabalhar com o que eu trabalho hoje, eu fiz uma transição de vida, sabe? A minha vida mudou, eu comecei a ter tempo para as coisas, eu comecei a cuidar de mim, eu emagreci, né? A Jaqueline está dizendo que se sente insatisfeita com a situação atual. Então, quando a gente faz uma transição de carreira, a gente faz uma transição de vida, e isso é muito forte. Eu chego até a ficar meio arrepiada, assim, porque tu acorda de manhã com vontade de fazer as coisas, tu enfrenta os teus medos, tu vai atrás de novos aprendizados, novas conexões, e isso é muito bom. Realmente faz uma diferença, né? Então, o que que acontece, né? Sim, a gente vai enfrentar esses desafios quando a gente faz uma mudança na nossa carreira, uma transição. As dúvidas sobre habilidades e capacidade de adaptação, será que eu vou conseguir? O que que eu tenho tudo que aprender? Como é que vai ser essa situação nova, né? O medo do novo. E, gente, o medo, alguém sabe me dizer qual seria o contrário do medo? Já falei isso algumas vezes. Alguém tem ideia? Qual é o contrário do medo? Normalmente as pessoas falam que é a coragem, né? E na verdade não é. É racionalidade. Você trazer para o racional os seus medos. Esse medo realmente faz sentido ou não? Ah, sim, ele faz sentido, mas ele pode ser trabalhado, ele pode ser mudado, entende? Então, o medo, ele é causado pela ansiedade, né? Das novas coisas. Será que eu vou conseguir enfrentar isso? Aí nós acabamos desistindo antes de errar. Eu nem vou me enfiar nessa situação aí, porque eu vou desistir antes de errar, né? Falta de apoio, dificuldade em encontrar pessoas que compreendam suas aspirações. Eu tinha muito isso, meu, nunca está satisfeita, nossa, de novo, mas só reclama. Mas por que que tu reclama? Tu tá tão bem, tu ganha tão bem, tu é gerente. Gente, eu com 25 ou 26, se eu não me engano, eu já era gerente no banco, no Citibank, que na época era o maior banco do mundo. Então, assim, era um negócio de uma equipe de 8 pessoas que eu não sabia nem o que fazer com eles, porque eu não tinha, não tinha aprendido nada sobre liderança. Então, eu fui colocada numa cadeira, né? De repente, fui lá, fui me virando e tal. Mas o que realmente me incomodava, eu vou falar um pouquinho sobre isso para frente. E a questão da limitação financeira, tá? Preocupação com custos de treinamento e da transição, vou começar a ganhar menos, como é que eu faço? Pessoal, a nossa liberdade, ela é proporcional ao nosso saldo bancário. Se eu, hoje, estou cheia de dívidas, com um monte de problemas, e eu vou me jogar numa carreira nova, numa coisa nova, é bem provável que vai dar algum problema, tá? Então, eu tenho que me estruturar. Isso não significa que eu vou esperar ficar super bem para daí trabalhar a questão da transição. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, pelo menos o planejamento para que isso aconteça, tá bom? Mas a nossa liberdade, ela é proporcional ao saldo bancário. Isso faz sentido para vocês? O que vocês me dizem? Né? Se eu não tenho dinheiro, se eu estou limitada, eu não consigo, eu vou ficar, a probabilidade de eu ficar mais tempo presa naquilo que não me satisfaz é grande, tá? E aí vem a questão, deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa. É isso aí, né? E aí vem o ponto mais importante no meu entendimento, na minha experiência, na minha vivência, que é o autoconhecimento e carreira. Eu não consigo saber ou ter, né, uma carreira de sucesso se eu não me conheço. E esse conhecimento, ele é um conhecimento profundo mesmo, né? Eu preciso me conhecer para daí saber se aquela carreira vai me trazer algo ou não.
E aí vem valores e paixões, né? O propósito, os talentos, os interesses, o que que eu tenho hoje, né? As habilidades, reconhecer o que que eu já tenho, minhas experiências profissionais, pessoais, né? Formação acadêmica, cursos, experiências relevantes e as minhas metas, né? A minha carreira ideal, posição desejada, salário almejado. Aqui eu queria também fazer um parêntese sobre a questão do propósito. Tem pessoas que sofrem, e eu fui uma delas, procurando um propósito. Ó, para que que eu nasci e tal. Não tem uma coisa só para qual a gente nasceu, né? E às vezes o nosso propósito pode ir mudando com o passar do tempo, mas sempre vai estar muito ligada aos meus talentos e interesses. O meu propósito hoje é proporcionar conhecimento para o maior número de mulheres possíveis, para que elas consigam ser felizes na sua vida e na sua carreira. Eu não consigo separar uma coisa da outra, né? A gente está trabalhando a carreira, mas o meu propósito é esse, de ensinar, repassar conhecimento e dar apoio para as mulheres poderem fazer uma transição de carreira e serem bem-sucedidas nas carreiras, tá? E aí, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu souber quais são os meus talentos, os meus interesses, aqui, ó, normalmente são as coisas que a gente faz com facilidade. E aí eu não dou muita bola, porque para mim é fácil. Por exemplo, eu tenho muita facilidade de ensinar. Eu fazia isso, eu brincava a tarde inteira ensinando, dando aula. Mas eu achava que aquilo era uma coisa que todo mundo tinha, e não é. Então, olhar para si, olhar para as coisas que eu faço com facilidade. Tem pessoas que têm uma facilidade gigante de organização, tem pessoas que têm facilidade gigante de lidar com dados, números, tem outras que têm facilidade gigante na área comercial, no marketing. Então, o que eu faço com facilidade? O que é fácil para mim? E aí eu começo a olhar quais são os meus interesses, os meus propósitos e começo a olhar daí habilidade, experiência e as minhas metas, tá? Hoje a minha meta é conseguir escalar essa mentoria, ok? Nesse formato que eu estou fazendo. Eu quero poder atender o maior número de pessoas possível dentro dessa minha mentoria. Por quê? Porque eu tenho um objetivo, na verdade, é uma âncora de carreira que é estilo de vida. Uma das âncoras de carreira minha é estilo de vida. Eu gosto de poder gerenciar minha agenda, de fazer, se eu precisar bloquear minha agenda, se eu precisar não trabalhar sexta tarde, eu não trabalho, tá? Então, isso é importante para mim. Mas eu trabalho bastante, tanto que eu estou aqui ainda, né? Então, não significa que a gente não trabalha, mas eu posso escolher diferente, tá? E aí, quando a gente vai pensar em fazer a transição de carreira, eu preciso olhar para algumas coisas. Lembra que eu falei sobre o planejamento financeiro e de tempo, né? Primeiro passo, e eu não tinha isso, o planejamento financeiro. Deixa eu contar para vocês. Eu trabalhava no banco, eu ganhava bem, que nem eu falei, né? Bem nova, eu já era gerente, banco paga acima da média, tem um processo todo de vale alimentação, plano de saúde, fora todos os bônus e tal. E eu gastava, assim como eu ganhava, eu gastava com roupa, com sapato, com, sei lá, um monte de coisa. E o que que acontecia? Como eu ganhava, eu ia gastando. Então, eu não fiz nenhum planejamento. Quando eu, lá atrás, comecei a pensar em migrar para essa área de treinamento, desenvolvimento e tal, eu, inclusive, recebi uma proposta, na época, de um cliente que tinha uma empresa assim. Olha só, gente, eu não me lembro mais o valor, tá? Mas vamos supor que eu ganhava 2.000 e ele me ofereceu R$ 500. Como é que eu ia fazer isso? De repente, de 2 passar para 500, não fazia sentido. E aí eu disse, não, só que era a área que eu trabalho hoje. Então, olha só, lá a pessoa já viu em mim né, a habilidade para fazer o que eu faço hoje, só que aí eu disse, como que eu vou lidar? Se eu tivesse uma reserva, se eu tivesse bem organizada, eu poderia aceitar o trabalho. Ou eu poderia dizer para ele, ó, vou me organizar e aí eu vou. Por quê? Eu não vou ganhar R$ 500 o resto da vida. Isso é um processo, uma transição. E outra coisa é o tempo. Eu queria para ontem. Eu queria fazer a mudança ontem.
queria fazer assim. Gente, pode levar um ano às vezes, pode levar 2 anos. Mas hoje é dia 23 nós estamos em 3 de setembro de 2024. 23 de setembro de 2025, a gente vai estar falando a mesma coisa se não fizer nada. Ou vocês podem, daqui a um ano, dizer, ó, Giovana, lembra daquele dia que a gente estava lá? Eu fiz isso, 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 e hoje eu estou super feliz, tá? Então, como que eu faço esse processo, né? O que que eu tenho que fazer? Um cronograma realista. Ah, eu quero trabalhar numa atividade muito diferente da minha. Então, né, quais são os cursos? O que que eu preciso fazer? Eu preciso focar o que é mais importante para eu alcançar esses objetivos. Eu vou ter que abrir mão de coisas. A questão financeira, como eu já comentei, e, de repente, uma renda extra. Como é que eu posso ter uma renda extra para poder fazer esse processo aí de transição, tá? Entende? Então, eu preciso fazer um planejamento. Quem que foi que falou que não é muito planejada? Foi a, a Lu, né? A Luciane, né? Então, planejamento, ah, a gente tem que cuidar para não falar assim, ó, eu não sou muito. Não, eu não estou organizada. Faço coisas que me fazem parecer desorganizada. Que coisas são essas? Para de fazer que você fique uma pessoa organizada, tá? Ok? Então, organização a gente aprende. E aí, meninas, até aqui, faz sentido para vocês? Tem a ver com a realidade de vocês? Me contem um pouquinho aí no chat, por favor. O que que vocês me dizem? Faz sentido? Não faz? Vocês já tinham pensado sobre isso? Por que que eu trouxe essas questões? Eu trouxe essas questões porque a minha experiência pessoal e também eu fiz várias pesquisas, né, com mulheres que gostariam de fazer a transição e não fazem por causa dessas coisas aqui. Elas não sabem como fazer isso. Como que eu me organizo? Ok, eu sei que precisa, ou eu nem sabia e comecei a olhar isso agora de outra forma, e de repente eu preciso começar a fazer. E aí, né? Como é que eu faço? E foi por isso, justamente, que eu criei um programa para ajudar a fazer essa organização, né? Quem for fazer o programa, o cronograma, vai fazer, em primeiro lugar, um plano de voo. O que é o plano de voo? Vou explicar depois, tá? Vai ter o autoconhecimento. Tem uma ferramenta lá que potencializa, que você consegue responder o assessment, a pesquisa, e você vai saber quais são os seus pontos fortes. Se eu sei quais são os meus pontos fortes, eu consigo olhar para o meu propósito. Uma coisa está ligada na outra. Eu ensino como fazer um planejamento financeiro, lógico, é um planejamento financeiro básico, que não é né, a gente, a questão aqui é entender que precisa fazer e como fazer esse planejamento. E também sair é, da vontade e passar para a prática, porque uma coisa é ter um planejamento, outra coisa é colocá-lo em prática. Então, quais são os passos? Quais são os primeiros passos que eu preciso para implementar? Por que que eu cheguei nesse conteúdo? Porque foi tudo isso aqui, tudo que está nesse programa, era o que me bloqueava, era o que não me deixava ir para o próximo passo. E é o que eu percebo que bloqueia hoje a maior parte das pessoas. A Jaqueline está dizendo, estou na mudança de associada para autônoma, que é a vontade, mas não tinha essa clareza que a senhora, ai, a jovem senhora, a jovem senhora. É, então, isso aqui, ó, que eu estou trazendo. Oi, Odete, boa noite. O que eu estou trazendo aqui, assim, ó, é a base para vocês se sentirem seguras e irem para um próximo passo.
entenderem que as coisas não acontecem do nada. As coisas acontecem quando eu tenho uma organização, principalmente de pensamento. Hoje de manhã, eu fiz uma sessão estratégica com uma pessoa e ela, gente, eu não contei exatamente, mas eu acho que ela falou durante quase 15 minutos sem respirar, contando a situação dela. Mas ela engatou uma quinta e falou. Aí eu deixei, lógico, daí no final eu disse, ó, agora respira, eu sempre falo isso, né? Respira e vamos lá. Por que que ela estava assim? Porque ela estava com a cabeça toda desorganizada. Ela queria muitas coisas, ela sabia que podia e ela está insatisfeita e tá. Gente, então, a primeira coisa quando a gente está num processo de mudança é justamente entender que a gente precisa botar isso, organizar, porque senão a gente dá tiro para tudo que é lado e acaba acertando várias coisas, porque existem muitas possibilidades. Na minha, eu demorei muito tempo, inclusive, para escolher uma área, porque eu consigo atender várias coisas, eu consigo lidar com liderança, eu consigo fazer treinamento de gestão de tempo, eu consigo fazer treinamento de feedback, eu consigo trabalhar carreira, porque eu tenho muito tempo já de estrada, eu estudei muita coisa, mas eu estava também, né, dentro do meu negócio, de vez em quando eu faço uma transição de carreira. Eu vou olhando o mercado, eu vou olhando o que que o mercado está pedindo, o que que as pessoas estão querendo e como que eu posso ajudar essas pessoas. O primeiro passo é esse, né? Qual é a diferença que eu posso fazer na vida de alguém? Como que eu posso resolver o problema de alguém? E aí a gente acaba se diferenciando. Mas antes disso, vem os passos, que é organizar isso tudo na cabeça e no papel. Não é só na cabeça, é no papel também, tá? E o que que é esse tal desse plano de voo, né? O plano de voo, ele é composto por 5 etapas, né? O primeiro é o momento atual, como é que eu estou hoje, depois o caminho, carreira desejada, recursos necessários e motivadores. Então, o momento atual é como que eu estou hoje, qual é o meu momento? Eu estou satisfeita, não estou? Estou mais ou menos? Queria mais, queria menos? Queria ter mais liberdade? Queria ter mais renda? O que está pegando no meu momento atual? E aí, eu sempre gosto de passar para esse aqui, ó, para a carreira desejada. O que que eu realmente quero da minha vida? É mais ou menos assim, eu tenho uma casa de madeira, e eu quero uma casa de madeira pequena, e eu quero uma casa de alvenaria com piscina, ok? Momento atual, casa de madeira pequena. Momento, o que que eu quero? Uma casa de alvenaria com piscina. Eu já sei o que que eu tenho e o que que eu quero. Como é que eu... E aí eu fico só sentada, esperando que a minha casa de alvenaria caia do céu e a piscina seja construída, né, pelos ETs. Não, né? Eu preciso caminhar, eu preciso fazer um movimento, que é o caminho para sair daqui para ir para cá. Então, o que que eu preciso? Ah, eu tenho hoje a casa de madeira e quero uma casa de alvenaria com piscina. Isso vai acontecer da noite para o dia? Não, eu preciso fazer um caminho. Vai acontecer rápido, em 6 meses? Talvez sim, talvez não. Não sei, mas eu preciso caminhar. E aí que vem a questão. Muitas vezes a gente desiste aqui, ó, porque é cansativo, porque, deixa a minha casa assim mesmo. Ah, tá bom, eu vou botar uma piscina de plástico ali atrás, e aí vai fazendo um puxadinho e tal, e tu nunca chega aqui, na carreira desejada. Porque esse caminho, ele necessita realmente de vontade, de esforço, de fazer sentido. E aí eu vou pular direto aqui para os motivadores, depois eu falo sobre os recursos. Os motivadores é o quê? São aqueles que vão me fazer andar e não desistir. O porquê que eu estou caminhando. Então, por exemplo, por que que eu estou aqui hoje à noite fazendo uma sessão aqui com vocês? Porque eu quero falar e ajudar mais mulheres. Lembra que eu falei? Esse é meu objetivo, certo? Eu quero poder ajudar, dar clareza para mais mulheres terem muito sucesso na carreira delas, tá? Então, quando me dá uma preguiça, porque sim, gente, a gente tem preguiça, a gente tem vontade, às vezes, de desistir, isso é normal. Aí eu vou olhar para quê? Para esse motivador. O que está pegando? Por que que eu estou fazendo esse caminho? Por que que eu quero essa casa com piscina?
Ah, porque eu tô com uma família grande, eu adoro reunir a família final de semana, fazer um churrasco. Ah, tá, então não vou desistir, porque isso faz sentido para mim. Para outras pessoas, olha assim, mas, meu, para que uma casa com piscina? Entende? Então, precisa fazer sentido para você. E você precisa olhar para esse motivador para não sair correndo e desistir, tá? E aí vem a questão dos recursos necessários. Para eu sair da minha casa de madeira para minha casa de alvenaria com piscina, o que que eu vou precisar? Ah, preciso comprar mais tijolo, preciso contratar um arquiteto, eu preciso estudar alguma coisa. A mesma coisa quando a gente muda de uma coisa para outra, de uma carreira para outra, de um cargo para outro, de PJ para CLT, de CLT para PJ, de PJ para PJ, mais outra área. Eu preciso ter recursos. Eu preciso identificar esses recursos. Às vezes o recurso é tempo, às vezes o recurso é dinheiro, às vezes é um curso, às vezes é uma ferramenta, uma máquina, pode ser várias coisas. Mas eu só vou definir isso aqui depois que eu tiver falado sobre o meu momento atual e a minha carreira desejada. E esse caminho eu preciso percorrer os meus motivadores, tá? Então, esse aqui, ó, é o planejamento que você vai fazer para sair de onde você está para ir para um próximo nível. Estruturar. A ideia aqui é estruturar o seu pensamento. É que você tenha uma estrutura clara do que precisa ser feito. Ah, Giovana, mas aí eu queria uma casa com piscina, e eu não consegui. Tá, mas eu tenho certeza que você está melhor, que você caminhou, que você aprendeu coisas, e talvez aquela casa com piscina não faça mais sentido, tá? Mas sem objetivo, sem um desejo final, é só dar tiro para tudo que é lado. E não adianta focar no dinheiro. O dinheiro não é poesia, não é, né? O dinheiro vai ser consequência daquilo que você é. Então, eu sempre sou para ter. Quem que eu sou? O que que eu entrego? Qual é a diferença que eu faço? Que resultados eu trago para o meu cliente? Aí o dinheiro vem, entendeu? Para isso eu preciso ser diferenciada, eu preciso entregar coisas diferentes e eu preciso falar para as pessoas sobre isso, porque muitas vezes as pessoas nem sabem o quanto você consegue ajudá-las na vida delas, tá? E aí, meninas, vamos lá. O que que vocês, meninas não, né? Meninas fazem o que querem, mulheres fazem o que devem, né? Que deve ser feito. E aí, quando a gente chega na vida adulta, dá uma dor de barriga, né? Porque a gente precisa virar, de repente, eu sou mulher, eu sou responsável pelos meus resultados. E aí, não dá, eu sempre brinco, quando a gente é nova, tá lá na torre, esperando alguém vir te salvar, né? Ai, meu Deus, ela vai vir me tirar da torre, vai me dar a carreira que eu mais desejei, eu sei agora tudo, vai acontecer. Não é, isso é só história em quadrinho. Na vida real, a gente precisa ter clareza e caminhar o que precisa ser caminhado para chegar onde a gente precisa. Isso não significa que vai ser duro no sentido de pesado, sabe aquela coisa não, gente, não. Pode ser leve, mas vai dar trabalho. Não é uma coisa que vai acontecer por osmose, tá? Eu iria mentir para vocês dizendo assim, não, é tudo muito fácil, tá? Qual o primeiro passo para quem quer sair da pessoa física para PJ? Assim, ó, o primeiro passo, tá? É você saber o que você quer. Né? Então, eu estou hoje na CLT e eu quero ir para PJ. Mas o porquê que eu quero ir para PJ? Que PJ é esse? Isso tudo a gente faz através desse planejamento, tá? Então, eu estou no CLT e quero fazer uma transição para PJ. Preciso primeiro ter estruturado isso aqui, tá? Que é uma coisa que eu nunca tinha feito lá atrás e que eu dei muita cabeçada por isso. Então, qual é o motivo, né? Qual é o motivador para eu querer fazer esse processo? Se for, por exemplo, para ter mais tempo livre, pode ser um tiro no pé. Quem aqui é minhas amigas PJ, né? A gente trabalha mais, não me, né? Vocês que têm a experiência. Por quê? Porque eu tenho que dar conta do resultado da minha empresa, tá?
Então, respondendo, né, a pergunta, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir fazendo ali no chat, tá bom? Que nem eu falei, eu vou olhando e vou respondendo, tá? Então, o primeiro passo é fazer uma organização, fazer um planejamento. É o primeiro passo. Para daí ver qual é o passo de fato, né? O movimento de fato. O que que eu quero? Ah, eu quero abrir uma loja, não sei, né? Vou abrir uma loja minha. Ok, então eu preciso entender isso aqui para ver, tenho recurso? Quais são os recursos que eu preciso para abrir essa loja? A loja de quê? Vai ser aonde? Entendeu? Então, eu preciso ter um planejamento. Ah, mas eu acho que eu preciso dizer uma coisa antes. Na verdade, primeiro passo, aqui, ó, respondendo, Lu, e para todas que estão aqui, é tomar uma decisão. Eu quero sair do CLT e ir para PJ. Esse é o primeiro. Então, antes de fazer qualquer planejamento, decidam, tá? Eu quero isso para minha vida. Depois, o como a gente vê. O que que paralisa as pessoas é elas ficarem presas ao como. Mas como que eu vou fazer? Não, calma. Primeiro eu decido. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso esse exemplo, eu gosto dele. Eu vou viajar. Quero fazer uma viagem, ok? Eu vou primeiro fazer a mala? Não, né? Primeiro eu preciso saber para onde que eu vou. Para onde que eu vou? Senão, se eu for para o frio, eu vou levar roupa de frio. Se for para o verão, eu vou levar roupa de verão. Quanto tempo eu vou ficar? Entendeu? Primeiro vem a decisão para depois eu arrumar a minha mala. E as pessoas querem arrumar a mala antes de decidir. E aí elas desistem porque começa a dar medo, começa a dar aflição. Mas como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Gente, tomem a decisão. É o primeiro passo. Tomada a decisão, se organize, tá? Eu não estou dizendo que é para esperar o momento perfeito para fazer um movimento, porque ele não existe também. Não existe um momento perfeito. Ah, agora eu fiz o plano de voo, tá tudo perfeito. Não. Pode ser que você colocou coisas, passos aqui que não vão ser os melhores, que você vai ter que fazer alteração, mas você parte de algo estruturado. Não sai por aí fazendo de qualquer jeito. E aprende a estruturar isso na sua cabeça, tá? Alguma dúvida aqui sobre esse plano de voo? Tranquilo? Porque assim, ó, tudo que está nesse plano de voo, isso aqui é o que vocês precisam fazer, tá? Mas como vocês vão fazer esse plano de voo, é exatamente isso que eu ensino na minha mentoria. E dou orientação e dou acompanhamento para quê? Para que vocês consigam escrever esse plano de voo da melhor maneira possível, tá? É isso aqui que é a base da minha mentoria, que é o passo a passo da minha mentoria de transição de carreira, que é onde que eu vi que as pessoas mais erram, que então, assim, vamos lá, o primeiro passo hoje seria, eu quero fazer a decisão, eu quero fazer a mudança, então eu preciso da mentoria. Ah, então, ok, isso são as tomadas de decisão, e depois a gente vê a estrutura. A pergunta aqui, você vai acompanhar cada um individualmente? Sim, e eu vou explicar como que é, tá? Como que funciona, né? Porque essa é uma mentoria de um mês, tá? Ela é de 30 dias, aonde eu vou estar com vocês ao vivo durante 4 sessões. Tudo isso é em grupo, certo? Como que é essa orientação personalizada respondendo a pergunta da Lu, né? Essa orientação é assim: vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem, vai ter um formulário de orientação e acompanhamento através vai estar lá disponível. Vocês podem fazer quantas perguntas e eu vou responder todas as perguntas individualmente. As perguntas vão para o grupo, certo? O grupo recebe, porque às vezes a dúvida de uma pode ser a dúvida da outra, tá? Mas a orientação é específica. Por exemplo, quando eu montei essa mentoria, eu queria uma mentoria de transição de carreira. E aí eu fiz uma mentoria para montar a mentoria, certo? Lá atrás. E da mesma forma também. Então, eu perguntava sobre o meu nicho, o meu negócio, tá? E aí eu dava orientação. Como fazer pesquisa, onde buscar, se faz sentido, se não faz sentido, ok? O que que precisa arrumar, o que que não precisa arrumar. Às vezes eu dou umas puxadas de orelha, que a pessoa não faz pergunta, não aproveita. Então, essa mentoria precisa ser aproveitada, ok?
Então, assim, sim, é personalizada no sentido de que as perguntas são individuais e individualizadas, cada uma vai perguntar sobre a sua carreira, sobre o seu momento, tá bom? O curso que está lá gravado, ele vai, e é o curso base. Então, por exemplo, vocês entram na mentoria, vocês vão ter várias aulas já prontas, todo o curso base está pronto, certo? E vocês já vão assistindo às aulas. Vocês vão fazer o mapa de pontos fortes, vocês vão fazer o exercício de valores pessoais, vocês vão entender como fazer o plano de voo, vocês vão entender como que vocês se organizam financeiramente, tem ferramenta de metas, tem ferramenta tem cronograma, tem tudo isso lá dentro pronto. Tudo que precisa para a mentoria está ali. Ah, Giovana, precisa assistir todas as aulas para fazer? Não. Você tem acesso para tudo que está lá por um ano, mas acesso a mim, no caso dessa mentoria, é durante esse mês. Então, eu sempre oriento por onde começar, o que fazer, e já ir me perguntando, e ir fazendo, tá? Ok? Também a questão de currículo, né? Quem quer ir para o CL de uma empresa para outra, por exemplo, fazer uma transição, né? Qual é a diferenciação? Porque, por exemplo, a pessoa hoje, ela tem uma formação que nem eu, era bancária e saí para uma indústria. Eu achava que eu não sabia nada. Então, qual é o meu diferencial? Eu vou fazer um currículo totalmente diferente. Eu não vou botar lá, abria conta, pessoa jurídica, pessoa física, gerenciava financiamento. Não, eu botaria no meu currículo o que eu poderia aproveitar nessa nova empresa, entendeu? Nesse novo trabalho que eu quero, tá? Produtividade, então, como ser produtiva, tem uma aula lá sobre produtividade, tem uma aula sobre os medos, específica sobre medo, como que a gente lida com o medo, tá? E a minha orientação especializada para as perguntas de cada uma de vocês, tá? Então, não tem limites, só pode fazer 3 perguntas, não. Tem datas para fazer a pergunta para eu responder por causa da organização, para não ficar tudo misturado lá no meio, mas pode fazer quantas perguntas quiser, tá? Que mais? Dúvidas? Ficou claro isso aqui? Então, são 30 dias, mas tudo que está na mentoria fica gravado, já tem lá o curso gravado, e a pessoa pode ficar assistindo e assistindo de novo por um ano, tá bom? Tem acesso a tudo lá, ok? E aí, a questão aqui que é bem importante, que ela perguntou, acompanhamento individualizado, né? A gente vai estar se comunicando constantemente ali no grupo do WhatsApp, progresso monitorado, eu vou estar acompanhando o desenvolvimento, vou te guiar para o próximo passo, ó, já foi, tá legal, faz isso. Por exemplo, quando eu montei a minha mentoria, eu botei a carroça na frente do boi, sabe? Eu já queria sair vendendo, eu não tinha nada gravado, e daí comecei a me atrapalhar, aí levei um puxão de orelha, entre aspas, da minha mentora, ela disse, ó, e aí foi que eu entendi, e fica muito mais simples, né? Então, esse é o meu papel, de ajudar vocês nesse sentido, tá? As perguntas serão feitas através de formulários, é isso, eu tenho formulário de orientação e acompanhamento, tá? Você faz a pergunta e eu respondo por áudio no grupo do WhatsApp, tá? Eu respondo por áudio no grupo do WhatsApp, explicando o que fazer, como fazer. Se eu não entender direito a pergunta, eu peço para refazer a pergunta ali mesmo, sabe? Por quê? Porque hoje ainda eu já participei de mentoria que tinha lá, sei lá, 80 pessoas. O mentor se perdia, a gente botava a pergunta no grupo, aquilo. Daí ele dizia, pergunta de novo, gente, daí tu ficava esperando, e aquilo não vinha. Ali não, vai vir direto para mim. Eu tenho, né, um acompanhamento disso, tem o dia, o horário, que são 3 vezes na semana, fora a aula, quando for ao vivo, né? Pode perguntar na aula ao vivo também, tá? Nessas aulas ao vivo, eu vejo também, às vezes, as dores de quem está participando, o que, que mais aparece, as maiores dúvidas, para poder orientar também nessa aula ao vivo, e ela pode estar ali para tirar dúvidas também, tá? E esse feedback regular é para você, sempre eu vou estar olhando, né? E vou estar, assim, ó, qual é o papel do mentor? O papel do mentor é orientação e acompanhamento, tá? Deixa eu só tomar uma água aqui.
Vou estar ali com vocês, orientando e acompanhando o tempo inteiro. Esse é o papel do mentor. Como eu já passei pela jornada de trocar de profissão completamente, de estar no CLT e ir para o PJ, de estar num PJ e ir para outro PJ, certo? Tudo bem, quando eu mudei de PJ, eu mudei de recrutamento e seleção para treinamento e desenvolvimento. Apesar de que hoje eu ainda tenho uma outra empresa que eu atendo para cargos estratégicos, né? Mas eu mudei o formato. Eu mudei o formato baseado em quê? No meu perfil, né? No meu perfil comportamental, que são os meus pontos fortes, tá? Qual o dia da aula ao vivo? Vai começar, são sempre, deixa eu até olhar o calendário aqui, que de cabeça eu não lembro, tá? Só um pouquinho. Isso aqui é uma outra vantagem, tá? Vai ser sempre nas quintas-feiras, à noite, às 19 horas. Só no dia, só o último, não vai ser dia 31, vai ser dia 30. Então, vai ser 10, 17, 24 e 30. Ah, eu não posso participar. A aula fica gravada. Assiste depois e faz todas as perguntas depois, tá? O que que acontece? O que eu queria falar agora me fugiu, fui olhar as datas. A vantagem é o seguinte, Giovana, vai começar só dia 10? Sim, é um outro ciclo dessa mentoria, começa dia 10, tá? Mas quem entrar na mentoria já vai ter acesso a todo o material, tá? Já pode assistir às aulas, já pode ir fazendo pergunta, então não vai ser só 30 dias, vai ter, hoje é dia 23, né? Vai ter quase 2 semanas a mais de acompanhamento, já vai poder fazer as perguntas, assistindo às aulas e respondendo o que tem lá, os exercícios, tem bastante exercício para fazer, tá? Tem aula, tem exercício e tal, e aí vai fazendo com antecedência. Então, ao invés de ficar só com 30 dias, quem entrar agora já vai ter acesso logo, tá? Já vai poder acessar logo o material, tá bom? E já vai poder me fazer pergunta, tá? Então, como eu já tinha falado, né, acesso por um ano a todas as aulas, você assiste no seu tempo livre, eu não sei vocês, mas eu não tenho exatamente uma rotina, né? Então, às vezes eu não consigo, daí quando eu faço uma mentoria, alguma coisa assim, eu vou assistir às aulas, quando eu posso, tá? Repetição e reforço, revise os conteúdos quantas vezes precisar, consolidando aprendizado. Assim, ó, uma coisa que eu aprendi nesses anos é a tal da repetição e reforço. A gente vai lá, faz uma vez, gente, repitam, assistam de novo a aula. Às vezes você pega um pedaço e não pega o outro, sabe? Então, tá lá, tá disponível, vocês vão entender a base, vão saber como fazer esse planejamento e vão consolidar o aprendizado com a repetição. E o aprendizado contínuo, né? Aproveite o acesso por um ano inteiro para aprimorar suas habilidades. Então, assim, poxa, eu não estava mais, nem tinha pensado nisso, aí começa a vir coisas novas, vocês vão ter esse acesso a esse aprendizado contínuo, tá? E também tem uma possibilidade, depois, vamos supor, ficou 30 dias e quer renovar por mais 30 dias, a mentoria pode renovar, e daí quem já está na mentoria, quer renovar, paga metade do valor, tá? Então, assim, não, Giovana, eu preciso de mais um mês do teu acompanhamento. Então, você vai pagar a renovação e fica mais 30 dias, tá? De novo, acesso a todo o material, a tudo novo, mas a renovação é principalmente porque para ter acesso a mim, a fazer perguntas para mim, tá? Aqui até a Odete está aqui, não sei se a Odete está aqui, ó, botei o depoimento dela, a Odete já fez mentoria comigo, né? E ela botou você sempre nos motivando, brindando com seus exemplos vivos a continuar a caminhada. Não sei se a Odete quer falar ao vivo alguma coisa, Odete. Eu falando e sou suspeita, né? Mas a Odete está aí, ó. Sim. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Sempre muito importante estar revendo, como a Giovana falou, a repetição. E eu sempre falo que se eu tivesse feito a minha transição de carreira com planejamento, como a Giovana ensina, eu não teria sofrido tanto. Nossa, até hoje eu fico consultando a Giovana. Giovana, e agora? Por quê? Porque eu fiz sem nada. Imagine você, 32 anos na área pública, e sair para empreender.
Quanta dor de barriga, Giovana, quanta dor. Foi muito dolorido, porque eram muitas coisas novas. E eu não tinha noção, eu achava que era sair da palestra, estruturar e vender, e fazer Instagram, e planejar. Nossa, então, quem está aí, que gostaria de estar fazendo essa transição, não perca essa oportunidade. Eu estou aqui ainda também revendo algumas questões. A Odete foram 32 anos de serviço público e a Odete tem uma capacidade gigantesca, né, conhecimento gigantesco para trabalhar essa parte de desenvolvimento, ela tem curso já gravado também, e só que daí vem a dor de barriga, né? Como que faz um link? Como é que faz um, sabe? A pessoa não sabe. E aí, por que ficar se batendo a cabeça se tem alguém para te orientar? Então, essas coisas simples e bobas, às vezes, do dia a dia, que a pessoa não sabe para onde ir. E para isso que serve justamente a mentoria, para te orientar, e te colocar no caminho, te responder. E às vezes a gente precisa só um desabafo, né? Só precisa de um, cansei, mas e tá junto, né? Então, esses três depoimentos aqui são a Camila, a Odete e a Laís, são pessoas que já fizeram, a Camila, inclusive, ela fez a mentoria e ela está renovando, porque ela faz agora uma mentoria individual comigo, né? E então, assim, eu achei tão engraçado na Gil, é o conselho. É assim, é que eu tenho muito amor por ensinar, isso é muito meu, e realmente eu tenho muita experiência, eu tenho muita vivência. Eu bati muito a cabeça, e então a Odete disse, para que que a gente vai deixar vocês batendo a cabeça se dá para entrar no trilho? Assim, ó, sério, se lá atrás eu também tivesse, assim, ó, mínimo de orientação, eu não teria realmente também batido muita cabeça como eu bati, tá? Então, hoje eu consigo ajudar pessoas a sair da situação. A Laís, por exemplo, ela é uma artista plástica, ela era estilista numa grande empresa aqui em Blumenau, e ela foi para o mercado, ela não queria mais ser estilista, ela é artista, inclusive a minha parede, que de vez em quando eu mostro, maravilhosa, foi pintada por ela, só que daí também a Laís começou a ir para um lado, para outro, e porque ela é artista, então ela consegue muitas coisas, né? E ali a gente trabalhou também na orientação dela e tal, para ela poder seguir um caminho, né? Ter sucesso, porque nossa, ela é excelente. Laís Odelli. E aí, eu queria saber, agora, deixa eu só parar um pouco de compartilhar, para ver quem aí que quer fazer alguma pergunta, algo que eu possa ajudar sobre o tema, sobre aquilo que eu trouxe. Podem abrir o microfone, fiquem à vontade, aproveitem. A Thaís é uma pessoa que eu conheci há pouco tempo numa palestra. E, e ela é uma menina, desculpa, uma menina, né? É uma mulher, mas é uma empreendedora que vai ter muito sucesso, tá? Eu vejo, isso é uma coisa que eu reconheço a quilômetros de distância. Verdade? É verdade, Thaís? E aí? Oi, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Na verdade, eu já saí da CLT, né? E agora estou começando a empreender. A gente está há pouco tempo ali, eu e mais uma amiga. Agradeço aí pelo feedback da Gil. É, sim, a gente dá aquele medo, né? A gente está nesse processo ainda de sair, né? De realmente, assim, agora a gente não é mais um funcionário, digamos assim, a gente tem o nosso próprio negócio, né? Então é um desafio muito grande e dá aquele medo, com certeza, que nem eu falei, aquela insegurança, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, eu também trabalhei minha vida inteira, né, fora, né, como CLT mesmo, e é difícil a gente, às vezes, estar do outro lado, né? Porque a gente está ali tendo que tomar decisões, aquele medo também de será que
esse é o caminho? Será que vai dar certo, né? A gente está há uns 6 meses aí, a gente está com dificuldade de conseguir clientes por ser um ramo novo também. Então, é um misto, assim, de sensações, de ao mesmo tempo, não, poxa, nem você comentou no início ali de tomar a decisão. Eu tomei a decisão. Já, mas assim, estou percebendo pelo que você falou que faltou talvez um pouquinho de planejamento, né? De ver quais os passos ali, o que a gente precisaria fazer para talvez ter mais efeito, né? Então, dá aquela insegurança, aquele medo, mas sim, a gente está indo. Talvez, que nem você falou, se tivesse uma orientação, as coisas estariam fluindo melhor, né? A questão do dar certo, a gente nunca vai saber, né? Não vai saber se vai dar certo ou não vai dar certo. O importante é a gente querer tanto aquilo que vai fazer de alguma outra forma dar certo. Eu venho de um tempo também onde havia muito. A economia sempre teve problema, desde sempre. Eu passei pela fase de confisco da poupança, a superinflação. Então, assim, problema sempre teve, né? Hoje eles ficam muito mais escancarados por causa da rede social e tal. Mas se a gente ficar se apegando a isso, ninguém sai do lugar, tá? É, outra coisa, a gente está chegando no final do ano. Eu até anotei hoje, eu quero falar um pouco, fazer um texto, alguma coisa sobre isso. O que que acontece? A gente, já está no final do ano, deixa para o ano que vem. Gente, são 3 meses que você pode se movimentar e fazer a coisa acontecer. Pode, sabe? Não, mas já está terminando o ano e aí começa, né? Eu já fiz muito negócio no final do ano, e inclusive já saí nos últimos anos de férias tranquila, porque eu já tinha negócio fechado para o começo do ano. Porque senão, até tu voltar, até pegar, engatar uma quinta, rarará, né? Então, por exemplo, hoje eu fui obrigada a estudar técnicas para vender o meu serviço. Como que eu vendo o meu serviço? Tá? Então, isso, inclusive, eu consigo também ajudar na mentoria. Eu não sou expert em marketing e tal, mas eu já estudei muita coisa que eu consigo, pelo menos, dar uma orientação, os primeiros passos, tá bom? Mais alguém quer falar? Então, deixa eu só compartilhar aqui de novo. Antes de continuar, só mais uma parte. Quando veio a pandemia, o que que aconteceu? Eu não sabia usar o Zoom, que a gente está usando aqui. Eu fiz uma. Testei com a minha filha, com meu marido, botava cada um numa sala, mandava o link para eu poder usar, eu não sabia usar. E, de repente, eu fazia 100% das coisas presencial, eu não tinha cliente online. E aí? Fiquei sem faturamento. Fui obrigada, na marra, a aprender. Como eu aprendi rápido, eu já saí na frente. Então, questão de 1, 2 meses, eu estava faturando mais do que eu estava faturando antes, tá? Então, assim, às vezes a gente é empurrado, né? Então, vamos lá. Como é que é a questão da minha mentoria, tá? O valor dela, ele é 2.000, mas para quem está aqui, está assistindo essa transmissão, ela fica por 1.200, tá? Ou 12 vezes de 120, que significa R$ 4 por dia. Por que que eu botei esses R$ 4 por dia, né? Porque às vezes a gente gasta R$ 4 em algo e no final nem é algo, né? Não traz nada para nós. E é fácil gastar R$ 4 por dia, certo? Então, para quem está assistindo a transmissão, é 1.200 à vista ou 12 de 120 no cartão, tá? Pode ser mais de um cartão de crédito, o boleto só se for para pagamento à vista, tá? Ou o Pix, ok? É, e aí eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se ficou tranquila a questão da mentoria, né? E porque eu vou disponibilizar esse material ali para vocês depois no chat, no grupo, na verdade, tá? Para que vocês tenham acesso. E aí, quem vai dar o próximo passo? Quem está afim de
ir um pouco mais longe. Tá, como é que estou gravando, né? Vai ficar gravado. Ai, comprometi. Comece a se comprometer. Tá, vamos lá. Dúvidas, perguntas? Posso ajudar com mais alguma informação? Tranquilo? A Jaqueline, a Lu, a Débora, a Thaís já falou, não sei se ela tem mais algo que ela quer falar. Não? É isso? Então, pessoal, essa mentoria, ela é uma mentoria que quer tirar vocês, né, da onde vocês estão, para ir para um próximo passo. A ideia da mentoria é que ela se pague, tá? É, a, a Jaqueline está perguntando aqui, peraí. O curso e a mentoria eles são oferecidos regularmente, eles são oferecidos regularmente, mas são por ciclos, tá? Então, agora vai ter esse ciclo, que agora é de outubro, e provavelmente mais final de novembro, eu ainda não tenho a data, tá? Mas ele vai ser oferecido com frequência. A diferença agora desse aqui, como eu falei antes, que quem entrar agora já tem a minha orientação desde já. Não precisa esperar até dia 10 quando começa, tá? Então vai ter acesso mais rápido ao conteúdo, tá? Então, a ideia é que esse investimento ele retorne para vocês, através de clientes, através de alguma economia, de tempo, de dinheiro, porque eu perdi muito dinheiro no meu processo de transição pelos erros que eu cometi, e poderia né, ter ido muito mais rápido, né? Eu não, na verdade, eu não consegui. Mas é isso que eu proponho, né? Para que vocês realmente consigam se movimentar e dar os próximos passos aí com a minha ajuda, né? Com a minha orientação, tá bom? Mais alguém? Alguma dúvida? Perguntas? Vocês também podem depois tirar dúvidas ali no grupo, tá? Porque aqui, ó, deixa eu mostrar. Aqui tem o inscreva-se, que já é o link para fazer a inscrição. E aqui eu quero saber mais. Giovana, eu fiquei com dúvida, não estou bem certa. Eu quero fazer mais alguma pergunta. Fiquem à vontade, é só clicar depois para poder falar comigo, tá bom? Combinado? Só queria. Desculpa, às vezes minha voz. Só queria que vocês dissessem por que que valeu a pena estar aqui hoje à noite, o que que vocês levam de aprendizado. Se vocês puderem escrever ali no chat, eu agradeço. O que que aprenderam, uma coisa que aprenderam, algo que vão fazer de diferente. Obrigada. Tenho mesmo bastante coisa para ensinar. Sou suspeita, né? Ai, ai. Rever os passos é muito importante, é isso mesmo. Às vezes a gente esquece, né? Que na verdade não precisa fazer a transição agora, esse até a dúvida, né? Às vezes até aquietar o coração, né? Tipo assim, eu estou num momento, eu não tenho certeza, mas fazer um planejamento da tua carreira, do teu momento, porque assim, não é para sair correndo. Eu sempre falo, não gosto de empurrar ninguém numa piscina sem boia, né? Então, essa é a ideia, não é para sair nadando e etc, etc, tá? E a ideia não significa que precisa fazer a transição nesse momento, mas quanto mais tempo a gente esperar para ter clareza, pior, né? Uma coisa que falou na palestra, é bom, né? Palestra semana passada que estou aplicando bastante é focar no resultado e não no processo, é isso aí. Então, quando a gente pensa que fazer um processo de transição de carreira, ficar olhando para o processo, eu vou ficar presa, né? No processo, e não, qual é o resultado?
O que que eu quero para minha vida, o que que eu quero para minha carreira, que diferenças, né? O que que eu quero acrescentar, o que que eu quero fazer de diferente. Esse é o resultado. Se eu focar no processo, eu desisto agora. Isso é bem importante, tá, Thaís? Isso aí é fundamental para ter mais resultados, tá bom? Então, acho que é isso. Eu agradeço a presença de vocês. Fiquem à vontade para tirar alguma dúvida ainda sobre o que eu passei, tá? É, e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, uma boa noite. Não sei se vocês. Deixa eu só parar aqui. Ah, quero parar a gravação.